Evangelho, sábado da terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da terceira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos trouxe a conclusão do 4º capítulo do Evangelho de São Marcos. Como vimos já em outros momentos, o 4º capítulo se conclui também com a perplexidade dos discípulos diante do gesto cumprido por Jesus de grande potência e autoridade, dessa vez diante da natureza e de toda a criação. A tempestade acalmada tem algumas passagens, algumas nuances belíssimas no Evangelho de São Marcos que merecem o nosso olhar. Primeiro, como começa o texto. Diz o versículo 35 que naquele dia, ao cair da tarde, o Senhor disse a seus discípulos uma ordem. Os discípulos estavam cumprindo a palavra do Senhor. Os acompanhavam e atentamente recolhiam tudo aquilo que o Senhor dizia. E como ouvimos ontem, na conclusão do texto, o Senhor contava as parábolas, tudo falava em parábolas, mas quando estava a sós com seus discípulos, explicava as parábolas. Então significa dizer que depois de todo esse longo momento e empenhativo dia, acompanhando as multidões e sendo acompanhado por elas, chegava a hora de ter ainda o tempo separado para estar com seus discípulos. Como isso fala a nossa vida concreta em família, né? Ter esse tempo separado para estar com o outro, para ajudá-lo a entrar numa intimidade maior daquilo que enriquece o nosso coração. Falar e explicar as parábolas não era dar uma lição para os discípulos, é importante a gente entender isso. Mas, como nós ouvimos na parábola do semeador, quando Jesus explicava, na verdade, ele estava ajudando os discípulos a completarem uma experiência de fé. A explicação não vem só para ser uma luz a mais no exercício da razão, mas vem trazer um tempo de experiência com Deus. Como assim, Padre? No momento em que o Senhor explica a parábola, ele aproxima mais o significado e o conteúdo da mensagem da vida concreta dos discípulos. Eles compartilham um tempo a mais com o Senhor, mas, sobretudo, sentem mais de perto o coração de Jesus. Porque Jesus está pedagogicamente explicando para eles. Está tomando nas mãos as dúvidas ou o limite de compreensão de cada um deles e está colocando mais de si para que eles entrem no mistério que está sendo anunciado. Então, no fundo, aquele tempo ali é um tempo onde o Senhor oferece a eles mais de si mesmo para que eles possam
conhecer e provar mais da presença de Deus. Olha que maravilha! Quanto de mim eu ofereço em nome de Cristo por aqueles da minha casa, por aqueles com quem eu divido o tempo mais importante da minha vida. Como assim o tempo mais importante da nossa vida, Padre? O tempo mais importante da nossa vida é aquele tempo dedicado ao exercício da nossa vocação. Quando nós entramos numa família e escolhemos participar dessa família que o Senhor nos entrega, que o Senhor nos chama a estar, nós vamos dedicar ali o melhor da nossa vida. Todo o trabalho realizado, todos os afazeres que cumprimos, é para poder estarmos em casa, em família. Não teria significado trabalhar tanto e empenhar tanto tempo de sacrifício se não fosse para cuidar da casa de uma forma integral, ou seja, para que nós possamos juntos encontrar a paz, juntos construirmos o nosso presente, o nosso futuro, juntos nos amarmos. Às vezes a gente acredita que o momento que merece a nossa presença é aquele momento depois da luta. Não, a luta do dia a dia é parte desse estarmos juntos. Não caiamos nessa ilusão de acreditar que se combate sozinho para conquistar ou para celebrar um juntos depois. Não. A luta de cada dia, o ir e vir para o trabalho, é parte desses juntos. Se quando eu chego em casa, reencontro e celebro com a minha família a presença de cada um, celebro esse reencontro, retorno para casa, e em casa nós conseguimos dividir a paz, dividir as boas palavras, dividir o ânimo da fé, dividirmos a oferta da oração um pelo outro, dividirmos as coisas de Deus juntos, nós estamos preparando o nosso novo dia e estamos completando o fruto daquele trabalho. Dessa forma, a luta de cada dia, ela se torna parte dessa conquista. Não combatemos sozinhos para celebrarmos no final juntos. Combatemos juntos e a cada momento. Naquela barca subiram Jesus e seus discípulos, sob uma ordem do Senhor. A tempestade estava nas previsões. O Senhor, que tudo sabe, sabia o que estava por vir. Os discípulos não. Mas o Senhor subiu com eles. Aquilo que passariam juntos. Mas também era depois que se despedia as multidões, como disse o texto ontem, que eles estavam juntos. E quando eles estavam juntos, Jesus os ajudava a entrar mais intensamente em intimidade e em experiência de comunhão com Deus. E explicava as parábolas. Hoje, essa tarde, ela termina com uma ordem de Jesus. Parece por um instante que esse momento em que eles normalmente tinham juntos depois da dispersão da multidão, não iria acontecer porque estavam empenhados em fazer a navegação para o outro lado da margem. E uma tempestade os alcançou. E eles estiveram mais juntos do que nunca. E como estiveram juntos. Durante a viagem, diz o texto, pelo que podemos compreender, que Jesus adormeceu. Convenhamos, Jesus estava muito cansado. Atender toda aquela multidão, dar atenção a todos, como já meditamos e como já comentamos em outros momentos, não é nada fácil. Aqui no Rio de Janeiro, tem um sol para cada um. Está bem quente. O padre estava até desacostumado com esse calorão tão forte. Está muito quente. E bom, não é fácil você passar
ou meio-dia de trabalho na rua debaixo desse sol. É cansativo. Se imaginamos que naquele tempo, com uma hidratação não bem regular, e um sol a toda força, um dia inteiro atendendo pessoas, é para a gente estar cansado de noite. E o Senhor se recolhe sobre uma almofada para descansar durante a viagem. Quem ousaria acordá-lo? O Mestre que com tanto carinho acolheu a todos, com tanto carinho, sempre depois que a multidão se dispersa, se recolhe conosco e tem ainda tempo para as nossas perguntas. Quem não sentiria uma amorosa piedade no confronto do Mestre e não procuraria, inclusive, assegurar que ele estivesse bem confortável sobre aquela almofada, adormecido? Seria o mínimo gesto de gratidão por tanto e por tudo que ele fez até agora. E começa uma tempestade. Bom, os discípulos inicialmente enfrentam a tempestade enquanto Jesus permanece repousando. E o texto diz a respeito da violência da tempestade. A tempestade, na narrativa de Marcos, sobrevém então uma tempestade de vento, não uma tempestade simples, não era chuva, era a tempestade que mais atemoriza os navegadores, é quando o vento levanta o mar, que o mar se torna muito impetuoso. E o texto é claro, as ondas se jogavam para dentro do barco. Era como se, imaginem a cena a partir do texto, as ondas se jogavam para dentro do barco, eram como os dedos do mar que tentava segurar o barco e puxá-lo para o fundo. É uma cinematografia estupenda essa da expressão. As ondas se jogavam para dentro do barco, como se o mar tentasse agarrar com as mãos as ondas como grandes dedos e tentavam agarrar o barco e imobilizá-lo, não permitindo que ele continuasse a viagem e trazendo-o para o fundo. Então, Jesus, que estava dormindo na popa, normalmente a parte que recolhe mais água de um barco quando as ondas se jogam dentro dele, continuava adormecido. E eles então o acordaram. O medo, meus irmãos, nos aproxima de Deus. Isso é muito significativo. Uma das estratégias de Satanás é tentar nos propor, sejam as tentações, seja a própria disposição ao pecado, sem que nós sintamos medo. E se apresenta de maneira delicada, sorrateira, se apresenta de maneira muito vistosa e convincente com os seus propósitos para que nós não sintamos medo. Porque quando sentimos medo desde pequenininho, a primeira coisa que a gente grita é: mãe, pai, socorro, me ajuda. E aqui no texto nós estamos vendo duas coisas. Esse grito primitivo nosso diante do medo da morte é um grito que desperta Deus por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, diante daquilo que te causa medo nessa vida, diante daquilo que te leva à angústia de sentir perto de si a morte ou a possibilidade de não conseguir perseverar na sua vida, quando esse medo bater à sua porta, não hesite em gritar por Jesus, em gritar pelo socorro de Deus, porque como nós ouvimos hoje no Evangelho, o Senhor prontamente se levanta por ti. Deus está atento ao nosso chamado. Deus não é indiferente ao nosso medo, ao nosso sofrimento. Aquele Senhor que sempre, depois que dispersava as multidões, se colocava ali à disposição dos discípulos, mais uma vez está ali. Mas dessa vez o que leva os discípulos a procurar o Senhor não é o anseio por conhecer mais as coisas do céu,
mas é a lembrança pelas dores dessa terra, porque a morte presente na nossa vida é consequência do pecado. E o Senhor que venceu a morte por sua morte e ressurreição é para nós a palavra de vida. Podemos ir ao encontro do Senhor buscando as belezas do céu e desejando-as, mas também a fraqueza da nossa humanidade nos leva para junto do Senhor. Hoje não são as maravilhas que eles viram que os levaram até Jesus, mas aquilo que é próprio da humanidade ferida de cada um deles, que os aproxima do Senhor, o medo da morte, o medo de se ver alcançado por uma experiência que os constrange. Quanto mais conhecemos Deus, mais desejamos a vida. Quanto mais nos amamos, mais desejamos permanecer no amor que provamos. E a morte é um constrangimento, mas diante desse constrangimento, que tenta nos arrancar a alegria, nos arrancar o amor, é possível clamar por Deus e o Senhor prontamente vem ao nosso encontro. Mas, meus irmãos, aqui observe, esse Senhor está conosco. Ele já estava ao lado dos seus discípulos antes da tempestade começar. Aliás, eles caminharam, segundo a palavra desse Senhor, num horizonte que se torna tempestuoso, e o Senhor caminha com eles. O Senhor não nos dá uma palavra para que nós obedeçamos sem nos acompanhar em nossa resposta. Olha que maravilha! Ele jamais pediria uma coisa que poderia nos levar a provar o constrangimento mais agudo da nossa existência, que são as dores da morte, sem que Ele estivesse ao nosso lado desde o começo. Como é bom saber disso. Porque o Evangelho nos impele a profundos e intensos desafios nessa vida, desde a rejeição pessoal ao pecado, até as contrariedades desse tempo, porque o mundo busca as trevas e rejeita a luz, e sofremos tanto por seguirmos e por vivermos a vida cristã. E o Senhor que nos dá a ordem, nos chama a abraçar um modo de vida evangélico, que vai colocar à prova os medos presentes no nosso coração. Esse Senhor caminha conosco. Aliás, como meditamos anteriormente, somos nós que vamos atrás dele colocando os pés nas suas pegadas, né? Aqui o texto mostra essa outra percepção. O Senhor que ordena e vai junto. Deixou marcados os passos, nós vamos ali e o Senhor vai junto. Quando eu era pequeno e andávamos na praia, normalmente víamos as pegadas das pessoas que caminhavam de um lado para o outro, e era um jogo de criança olhar para ver se achava de quem eram aquelas pegadas. E o outro jogo bem legal, quando a gente era pequeno, que as pegadas eram longas, era tentar pisar dentro dos pés daquela pegada. E era uma forma de brincar. As crianças brincavam com o que tinham à mão. Assim o Senhor marca a estrada para nós com os seus pés. E nós vamos caminhando. Por um instante, parece que não encontramos aquele que deixou as marcas na areia dos seus pés. Mas quando nos damos conta, Ele está caminhando conosco, ao nosso lado. Estamos desejando encontrá-lo. E sobretudo quando se torna mais difícil, quando bate o desânimo, ou quando parece que as pegadas começam a se apagar, e nós chamamos por Ele: Senhor, onde estás? Ajuda-me. Nos damos conta que ou estamos em seus braços, ou Ele está ao nosso lado. Assim foi naquela tarde, meus irmãos. Os discípulos seguiram e o Senhor seguiu com eles. Foi colocada à prova aquela que são as dores próprias e os medos próprios
do coração de cada um deles. E quando eles clamaram pelo Senhor, o Senhor estava ali. Senhor, disseram eles, não te importas que pereçamos? Essa é a pergunta que nós podemos trazer conosco também. Não se importa, Senhor. O Senhor não se importa com o que eu estou passando. Não se importa com aquilo que estamos suportando. Não se importa com essa tragédia que temos diante de nós, que estamos agora, que se abate sobre as nossas cabeças. Senhor, o Senhor não se importa. E vimos no Evangelho de hoje qual é a resposta de Jesus. E mais uma vez, seguindo aquele padrão de Marcos que nós já comentamos, nós não vemos uma resposta textual de Jesus. E Jesus respondeu a pergunta dizendo, dois pontos. Ele responde com um gesto. Lembram aquela questão que os gestos são a resposta, o agir de Deus? E Jesus age. Jesus responde com uma atitude. Ele se levanta e ordena. Ordena. Eles partiram por uma ordem de Jesus. E agora, diante de uma súplica do coração daqueles que, cumprindo a ordem do Senhor, temem, em sua fragilidade de fé, e suplicam o socorro dele, ele levanta outra vez e ordena novamente. Ordena sobre as águas e sobre o vento, silêncio, quieto. E eles obedecem, e uma grande calmaria acontece, para que os discípulos completem a viagem e conquistem a fé. Jesus ordena outra vez para que eles consigam permanecer em suas ordens. Vocês entenderam? Jesus se levanta para ajudá-los a superar, a permanecer na ordem dada. Eles tinham medo de morrer. E tinham um medo que os paralisava, que poderia fazer com que eles desistissem de andar adiante. Só que o terror ali era tão grande que eles não estavam nem pensando de andar ou não andar adiante. Era, tira a gente, Senhor, dessa enrascada, faz alguma coisa. E o Senhor fez alguma coisa de muito poderosa, deixando-os no mesmo caminho que Ele já havia antes determinado, para que eles conseguissem seguir até o fim na ordem que foi dada. Andemos a outra margem. Isso às vezes pode gerar no nosso coração rebelião contra Deus. A famosa insatisfação crônica. Porque o Senhor vem em nosso socorro, mas não nos tira do mandato inicial. Bendito seja Deus quando nos livra dos perigos e nos socorre em nossos medos, mas tem a vida ainda para viver, ó. Tem ainda a vocação para seguir, ó. Tem ainda a palavra que Ele deu para continuar sendo a palavra escolhida. Pode ser que venha ainda outras tempestades, tem ainda um pedaço de estrada, um pedaço de navegação a ser cumprido. E no fundo, às vezes a gente queria a coisa um pouco mais fácil, que Ele também facilitasse essa outra parte, mas não. O Senhor não abre mão de ficar conosco até o fim. Seria abreviar o tempo entre nós, de modo algum. Aquela tempestade rendeu entre eles a lição de todas as tardes, muito mais intensa e profunda talvez, muito mais tocante e muito mais difícil do que talvez todas as anteriores. Porque antes eles se aproximavam, como o padre dizia no início, porque viam a beleza do Senhor. Hoje se aproximaram do Senhor porque viram de perto a miséria da própria experiência humana de cada um deles. E seja diante da beleza que atrai
da beleza que vem de Deus e atrai o homem para junto dele, seja a partir da vergonha, da fragilidade, da miséria humana que se abate sobre a nossa existência, seja por um caminho, seja por outro, eles chegaram até Jesus e Jesus estava ali esperando por eles e recebeu eles, seja por uma, seja por outra estrada. Para quê? Para continuarem juntos. Para que agora eles consigam caminhar com uma fé mais vigorosa. Conforme a fé cresce, cresce também o laço de amor entre eles. Conforme a nossa fé no Senhor cresce, cresce também os laços de amor entre nós. E o Senhor não quer abrir mão de viver a beleza desse amor que está crescendo, que está sendo enriquecido por essa nova experiência. Ele não abre mão. Então, não temas. A vida ainda reserva, talvez, outras tempestades e desafios. Eles não imaginavam que esperavam eles do outro lado da margem. Mas, enfim, nós vamos descobrir isso aos poucos, conforme formos continuando com a meditação. Mas, uma coisa é certa, o Senhor estará com eles lá também. E estará com eles até o fim dos tempos, como o próprio Senhor nos prometeu. Ele não abre mão que nós estejamos juntos no céu, depois desse grande mar tempestuoso na qual estamos navegando. O Senhor subiu conosco na barca da vida. O Senhor subiu conosco na barca da igreja, nos trouxe para junto de si e nos deu a ordem: andemos para outra margem. E Ele permanece conosco. Bendito seja Deus, porque temos aonde recorrer na hora em que vemos a nossa miséria. E o Senhor deixa muito claro no seu discurso: a fé nos leva a superar as cadeias do medo e da angústia. Peçamos que o Senhor hoje renove vigorosamente a nossa fé, para que sejamos homens e mulheres mais unidos a Deus e consigamos responder com força aos temores que rondam o nosso coração e tenhamos também a alegria de saber onde entregar e confiar as misérias da nossa humanidade, pois com Cristo seremos fortes e nele repousa a nossa esperança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que nesse sábado, dia consagrado à Virgem Santíssima, ela, a estrela da manhã, a estrela do mar, como era saudada pelos cristãos do período do 1200, com tão belas orações e cantos, e São José abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.